E a IA vai tirar o trabalho das pessoas, e vai. Então, a IA, para quem está despreparado, e todos nós estamos, cada um nas áreas que não são do seu domínio, ela vai potencializar erros, na minha opinião. Porque você entendendo o processo, você consegue enxergar oportunidades. E essas oportunidades é onde se consegue automatizar ou até substituir, né, realmente uma pessoa por IA. Iniciando mais um podcast Gestão em Ação para você, empresário. Hoje aqui com a Supra IBR, participando com o nosso diretor Wendel Fernandes, Igor Sixel e o William Lan, nosso amigo William Lan, da NX Growth, empresa especializada em automação, IA e Growth. E o William vai falar um pouquinho para a gente durante o nosso bate-papo que nome é esse, Growth, o que isso representa, que tendência é essa que nós estamos hoje tão em voga dentro dos negócios e como que a gente consegue estimular o crescimento, ou seja, a expansão do seu negócio a partir de gestão de dados. Então hoje nós vamos tratar aqui sobre IA, ou seja, inteligência artificial, pessoas, emburrecimento dos colaboradores, já vamos trazer um ponto aqui polêmico, né, Igor? E nós vamos trazer para você responder sobre isso. Se o colaborador hoje ele está mais capacitado com a IA ou se ele está mais dependente da IA. Né? E eu já quero trazer aqui agora para o nosso amigo Wendel, já vou trazer uma pergunta para ele, o nosso CEO da Supra IBR Consultoria, onde nós aqui constantemente nos deparamos com novas tecnologias, novos métodos, novas tendências nos negócios, e nós vemos hoje que as inteligências artificiais, várias delas, né? Não é uma só, mas são várias, trazem para nós uma percepção de que nós estamos conseguindo ser mais ágeis dentro da realização de atividades, principalmente na questão financeira. Alguns profissionais do setor dizem que várias profissões, como por exemplo a nossa, consultoria, vai sair do mercado. Hoje, daqui a pouco, você não precisa mais de uma empresa de consultoria, porque se você perguntar para a IA os dados do seu negócio e o que fazer com aquelas informações, ela vai te sugerir. Wendel, isso é uma verdade? Nós estamos realmente na iminência de perder os nossos empregos? Excelente pergunta, William. Cara, totalmente mentira, na minha opinião. A inteligência artificial, ela ajuda, ela potencializa, só que precisa de algo que ela não tem na quantidade que um ser humano pode ter, que é o contexto. A vivência, a experiência. Na prática, a inteligência artificial é um modelo quase que de previsibilidade, isso na minha opinião, o especialista William Lan está aqui que vai falar melhor sobre isso, mas baseado em tudo que já foi escrito, tudo que tem na internet, mas ainda assim falta o contexto da vivência, falta a pessoalidade. Então, o que a gente tem visto são empresários consultando a IA e tendo certeza que aquela resposta é a melhor. E isso eu acho que tem grande possibilidade de induzir muito ao erro. Então, a consultoria agora, na prática, eu acho que ela se faz mais presente. E o que está acontecendo com o consultor ou com o arquiteto, que também está vivendo isso, e algumas outras profissões, é o que a medicina já viveu lá atrás, com o advento da internet. É o doutor Google. A pessoa perguntava assim, olha, eu estou sentindo essa dor aqui, o que pode ser? Ela lia no Google, quando ela chegava no médico, ela já tinha uma hipótese. E ela discutia aquilo com o médico. Com o consultor, o que vai acontecer? A mesma coisa. O cliente vai consultar ali na internet e vai perguntar ali no IA. E quando ele chegar na consultoria, ele vai falar, olha, eu acho isso, aquilo. E aí pode embasar e acalorar mais a discussão. Porém, não pode ser substituído um conselheiro com experiência e contexto. Então, a IA, para quem está despreparado, e todos nós estamos, cada um nas áreas que não são do seu domínio, ela vai potencializar erros, na minha opinião. Bacana, muito bom, muito bom. Tem algo que eu tenho escutado muito falar, Igor, que é sobre que a IA ela tem que ser a segunda mente, não a primeira mente, né? Então, ou seja, a primeira mente dá ordens para que a IA facilite a operação, facilite a entrega daqueles dados, daquelas ferramentas. Só que não é bem assim. Tem muitas pessoas que estão utilizando a IA como primeiramente. E por trás existe a dependência. Muitos colaboradores, inclusive das empresas, estão dependentes. Eu vou contar um caso que eu vi de uma pessoa que estava sentada do meu lado, num restaurante, e essa pessoa estava recebendo umas mensagens de WhatsApp.
E naquele momento, ela recebendo ali, respondendo, ela ia na IA, digitava e retornava de novo. Ia na IA, retornava de novo. Eu vi que ela perdeu a autonomia. Ela perdeu realmente ali a confiança de dar uma resposta. E aí, Igor, dentro de uma empresa, dentro da formação de uma equipe, da formação de um colaborador, como é que a gente trava isso? Ou até como é que qual é o limite para isso? Como que a gente não deixa a IA sobressair a nossa confiança, e o nosso conhecimento e a formação de uma equipe? William, a grande questão é que a IA ela tem que apoiar as pessoas. E isso sim, na escrita de um e-mail, na escrita de uma mensagem de WhatsApp, eu aconselho todo mundo a utilizar. Porque quando você trabalha uma resposta numa IA, ela vai te dar um outro contexto ou vai trazer de uma forma mais clara. Mensagem escrita, ela já é um problema, porque ela não passa o tom. Então, quantas vezes vocês já erraram? Eu já errei, mandando mensagem, a pessoa do outro lado interpreta outra coisa e aí você passa a ter um problema. Quando você faz isso via uma IA, você suaviza o contexto, você traz uma outra percepção e eu acho que faz parte. A grande questão, se eu não erro, eu tenho diretores, por exemplo, que numa apresentação ele fala assim, Igor, não tá bom. Eu falo, o que que houve? Essa vírgula não era para estar aqui. Aí eu falo, a vírgula? Tá, mas o contexto, tá ok? Tá certo? Não, tá certo. É só a vírgula, porque a gente não usa vírgula nessa hora. Então, para pessoas que são também detalhistas, a IA corrige isso. Então, é um complemento. E eu acho que tá certo, não tá errado. Ela vem aí para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Legal. Agora é para você, meu amigo William Lan. Vamos trazer um pouco aqui para o nosso especialista, né? Para que você nos mostre o que você está vendo no back-office, ou seja, o que você tem visto por trás, na programação, nos códigos, né? Do desenvolvimento, na evolução dessa ferramenta. Como você tem visto as empresas utilizarem, como você tem visto realmente se... nós estamos falando de 2023, né? Se eu me lembro bem, novembro de 2023 foi quando eu ouvi falar do ChatGPT. E olha a revolução que nós já temos até então. De lá para cá, William, como você tem visto realmente a usabilidade? Porque vou trazer um pouco mais da minha vivência. Eu lembro que eu vou participar de um evento que vai falar sobre IA. O empresário não sabia o que ele poderia aplicar. Hoje ainda tem empresário que não sabe como trazer IA para dentro do seu negócio. Você acredita que nós estamos caminhando no tempo certo, nós avançamos, o meio empresarial ainda está muito cru? Me fala um pouquinho da sua percepção sobre esse mercado e esse ambiente de inovação. Perfeito. Bom, o primeiro ponto a gente não está preparado realmente, né, para acompanhar toda essa velocidade, né? A tecnologia tem mudado muito e é difícil até acompanhar. Eu que vivo nessa bolha de IA, eu mesmo não consigo acompanhar. Então imagina um empresário que está na ponta, né, que ele é especialista no seu negócio e ele quer realmente entender mais sobre IA, né? É uma coisa muito nova, é uma coisa muito recente para todos nós, né? Inclusive para a gente como empresa. Nós somos uma startup, né, daqui de Juiz de Fora. Nós somos considerados AI First, né? Então a gente coloca a IA realmente no centro e a partir disso a gente tem realmente tomada de decisão. Então eu até costumo brincar, né, de forma interna lá, né? Se alguém vem me perguntar, eu falo, cara, você já jogou isso na IA? Você já conversou com a IA? Né? Pelo menos para trazer o primeiro diagnóstico antes de vir falar comigo. E o que eu vejo? Os empresários procuram a gente hoje porque eles não sabem por onde começar. Só que a gente tem que pensar realmente com arroz com feijão, né? Eu sou da parte de growth, né? Eu já fiz parte de várias comunidades de growth, né? E tem uma metodologia de uma pessoa também muito conhecida que ele fala da metodologia ACF. Que é a metodologia arroz com feijão. A gente precisa partir do arroz com feijão. Não adianta a gente pensar em automatizar a empresa como um todo se a gente não tem processos bem claros, bem definidos, escopo de trabalho, né? Quais tecnologias, né? Qual stack, né, que a gente utiliza de tecnologia, como que a gente consegue integrar essas tecnologias, sabe? Mas parte realmente primeiro de um ser humano, né? Eu vejo hoje que a gestão daqui para frente vai ser muito híbrida. Tá? Nós vamos liderar pessoas, mas vamos liderar agentes de IA também, né? De uma forma conjunta, né? De uma forma híbrida. E é uma tendência, né? Até o próprio Rodrigo, que é o meu sócio, né? Ele pode vir falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa gestão híbrida, né? Mas sempre parte da onde? Ao meu ver, das pessoas. Então, se você não tem uma liderança que está preparada para receber,
né, aquela tecnologia, né, inteligência artificial, com certeza aquela pessoa ela não vai ver com bons olhos, tá? E também entra sobre gestão de mudança. Certo. Ninguém, né, de forma imediata está preparado para mudar. Ninguém gosta de mudar, né? Eu gosto de ficar na minha zona de conforto. E eu vejo muitos empresários dessa forma. O que que é IA? Como que eu vou lidar com ela? Eles estão um pouco perdidos em relação a isso. Então, se eu, que vivo nessa bolha, né, que no meu Instagram ali, né, 90% fala sobre IA, imagina essas pessoas, né, que não entendem, né, como que é a IA. E realmente, a partir de 2023 ali, que teve realmente esse boom, esse hype da IA, a gente começou a usar o ChatGPT de uma forma reativa. A gente mandava, né, ali conversando, né, e ele respondia a LLM, né, a linguagem, respondia dentro de um contexto. Hoje, né, tá evoluindo tão rápido que a IA, ela tá entregando o trabalho de forma mais eficiente. Então, falando um pouco, né, antes da gente entrar, o Wendel citou aqui também, falando que tem PowerPoint que ele consegue executar hoje em 5, 10 minutos. Antigamente a gente precisava quantas horas para preparar um PowerPoint, né? Então, entra também muito da vivência, da experiência de cada pessoa, tá? Então, assim, depende. Legal, bacana. Não, eu concordo com você. E tem uma. Antes da gente utilizar a IA, eu tenho que saber o que eu quero, né? O que eu preciso. Não é brincar com ela, né? Porque tem muita gente brincando ainda e trabalhando lá no chatbot, nos agentes de atendimento. E isso não isso é uma unha da IA, né? É o que você pode realmente trabalhar, trazer a inteligência artificial para dentro da sua operação. E aí, Wendel, trazendo na visão financeira, a gente tem visto hoje muitas. Existia o termo lá atrás do Power BI, né? Existia, não existe ainda. E hoje muitas ferramentas hoje que já vêm criando e vêm trabalhando a evolução disso. Nós mesmos hoje, dentro das nossas ferramentas na Supra, para os nossos clientes, nós apresentamos dashboards analíticos para que esses dashboards possam ser analisados e esses números possam ser esquentados, porque um número frio ele não gera nada, ele é apenas informação, mas um número quente ele gera ação, ele gera um ritual de gestão. Como você vê isso, essa evolução dentro do nosso negócio e para o empresário, na área financeira, onde esse mix de dados podem gerar cada vez mais informação assertiva para o empresário? Legal, William. Eu acho que vai ajudar muito a análise de dados, sem sombra de dúvida, já está ajudando. Mas é importante do ser humano criar o contexto, né? O que eu quero que você haja como um analista financeiro e quero que você analise esses números, avalie, por exemplo, variações aqui por conta, por categoria, enfim. Então, é muito poderoso isso. Qual é o problema quando a gente fala de pequena empresa? Quando se trata de pequena empresa, existe pouco número de benchmark. Por quê? Infelizmente, a gente está num país chamado Brasil. O cara sonega, e sonega muito. O cara não tem um CNPJ, ele tem vários CNPJs para o mesmo negócio. Sim. Então, onde ela vai consultar? Qual é o banco de dados que ela vai consultar se você perguntar assim, qual é o custo médio da mercadoria vendida na indústria alimentícia? E ele vai falar de grandes empresas, mas espera aí, a realidade de uma grande empresa é diferente da pequena. Então, hoje eu acho que um grande desafio no nosso mercado, trazendo aqui para quem está em casa, nos ouvindo, é a pequena empresa, de fato, existem poucos elementos verdadeiros, números verdadeiros, dada a situação e o contexto que a gente vive no Brasil. E aí eu acho que é um desafio onde as análises e opiniões e motivações ali que vão dar instrução ali na IA para o pequeno empresário pode levar a comparação em geral com grandes empresas. Eu acho que isso é perigoso. Eu queria voltar para você, William, para os dois William agora. O William Lan e o William Malta. Virou equipe de Fórmula 1, hein? Isso aí. Williams. Williams. Vamos lá, pessoal. O que acontece? No geral, a gente vê que em tudo o ser humano tem uma dificuldade da ordem de fazer as coisas, da prioridade, o por onde começo que o William Lan comentou, né? Então a pessoa, por exemplo, eu sei o que eu preciso fazer no meu financeiro, eu sei que eu preciso lançar as finanças, eu sei que eu preciso ter uma DRE, eu sei que eu preciso ter gráficos, preciso reduzir custo, mas o que eu faço primeiro? Eu sei o que eu preciso fazer na minha empresa, melhorar a venda, reduzir custo, melhorar a operação, mas o que eu faço primeiro?
Na minha opinião, um dos principais problemas do ser humano e assim também das empresas é a ordem de prioridade. Eu queria jogar para vocês dois, para vocês falarem para o empresário por onde ele começa. E, com certeza, em geral, vários empresários já começaram conversando com a IA, mas eu sei que não é por aí que a gente fala. Seja comercial ou pela área operacional. Então, William Malta, Vamos lá. qual a sua opinião, cara? Eu gosto muito dessa pergunta, Wendel, porque existe um método que eu utilizo muito, que é o método do estado rico de recursos. E que a IA nunca vai substituir isso e ela nunca vai entender isso. Porque o estado rico de recursos é aquilo que nós já temos. E muitas vezes o empresário, ele joga fora aquilo que ele tem. Ele joga fora o potencial que ele tem, o ativo que ele tem. E muitas vezes ele está achando que o ativo dele é o faturamento, é outros pontos, é a infraestrutura dele. Só que o ativo desse empresário está na mente dele, está no conhecimento dele, está no que ele construiu durante toda a vida. E isso ninguém tira de ninguém. Nenhum de nós aqui, todo o conhecimento retido que nós temos aqui, a gente pode até multiplicar essa informação. Mas o conhecimento é seu. Você tem os seus valores enraizados. E a IA não consegue extrair isso. Ela pode até pegar um pouquinho do seu perfil profissional, seu perfil técnico, mas é o empresário que precisa saber extrair esse ativo principal dele. A partir dele analisar esse estado rico de recursos, que é tudo que ele tem de bom, ele começa a potencializar a vida pessoal, vida profissional e a empresa dele. Porque ele não é só empresário, ele é um profissional dentro da empresa dele também. Eu trago muito isso na expansão de negócio, porque expansão, você expande do que você já tem, você não cria para expandir. Você tem algo que você quer expandir. Se você está criando é tração, você ainda está desenvolvendo aquilo. Mas a expansão é o que já existe. Então eu vejo que a IA, ela vem depois que eu entendo o que eu quero. Porque senão ela vai atrapalhar o meu crescimento. Se a IA hoje vier me dar sugestão na minha vida, ela vai destruir o que eu já construí até aqui. E o que eu construí até aqui não pode ser jogado fora. Eu não admito que IA entre na minha vida. Eu não admito, porque eu admito que ela contribua no desenvolvimento daquilo que eu quero. Vai me dar ideias, vai me dar alternativas. Certa vez eu fiz uma pergunta para a IA e fiz um plano de ação ali e ela me deu um plano de ação maravilhoso. Aí eu fiz uma outra pergunta para ela. Agora me fala tudo que está errado nesse plano de ação. Ela me deu um monte de pontos. Ou seja, meu plano de ação estava errado. Então eu fiz a pergunta, será que eu estou fazendo a pergunta certa para ela? Será que eu estou utilizando ela do formato correto? Contexto, né? No contexto? Então, na minha percepção, se eu, empresário, se você, empresário, não tem certeza de onde você quer chegar, se você não faz isso aqui, se você não tem hoje, não divide inteligências múltiplas com a sua equipe, se você não se entende, se você não sabe quem você é, você tome muito cuidado com a pergunta que você vai fazer para a IA, porque ela vai te agradar, vai ser um bajulador na sua vida e não vai te direcionar no caminho que você tem que ir. Eu acho que, só complementando, acho que é interessante que a IA me trouxe, essa resposta me trouxe esse ponto, ela não vai substituir algo que a gente sempre fala, que é uma multidão de conselheiros. Você precisa ter o bom consultor financeiro, você precisa ter o bom advogado, você precisa ter o bom contador, você precisa ter uma boa agência de marketing, precisa ter uma boa agência de IA e você precisa ter também a IA. Ela pode Isso. ser mais um conselheiro, mas esse time de pessoas, Isso. ela não substitui, ela vai ser mais um e que vai, de fato, potencializar, né, e esses talvez falam por onde a gente vai começar. Fazendo um contraponto, eu não concordo com vocês. Não concordo. A IA, sim, Deixa eu ver se a IA ela concorda. ela vai substituir. Hoje, ela é um complemento. Por quê? Porque a IA hoje, a gente está engatinhando no processo. Lógico que existem muito mais coisas sobre IA que ninguém conhece. Quanto tempo a China está envolvida nisso? Quanto tempo ela está mergulhada, estudando, praticando, colocando isso como parte da cultura das pessoas? O Brasil em si está engatinhando. Agora, as pessoas têm medo de falar, e principalmente quem trabalha com a IA, que a IA vai tirar o trabalho das pessoas. E vai. O trabalho operacional está acabando. Uma catraca que cospe uma fichinha com código de barra já tira o trabalho de alguém que antes ficava na porta da lanchonete distribuindo. Agora você aperta um botão, tira a plaquinha, né, a comanda e pronto. Então, quantas pessoas hoje você tira de uma equipe de vendas que já faz um papel de integração, de descoberta de lead? Então, eu acho sim
que a IA ela vai capacitar e ela vai aprender cada vez mais com esse comportamento humano e ela vai acabar substituindo grande parte da força de trabalho. Eu- Tava conversando até com o William antes ali, é, isso é um ponto que eu defendo. A gente tem muito emprego ainda que vai ser criado, né? A gente tem muitas profissões que não existem. Mas eu acredito que vai ser numa proporção um pouco diferente. A gente vai perder uma massa muito maior de empregados do que capacitar parte desses para que a gente consiga desenvolver. Mas eu penso exatamente igual você. Eu acho que vai substituir o emprego operacional, o tático, mas o empresário ele não substitui, que é o tomador de decisão. Não tem como ela falar assim, não, agora eu vou substituir 60 ali, eu vou. E os grandes conselheiros, dado o contexto. Então, quando você cita de catraca, quando você cita de um vendedor, de um pré-vendedor, isso a gente está falando no nível operacional ou tático, né? E tem um outro ponto, Igor. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se vocês concordam. Vê se vocês concordam com essa frase. O mundo não é feito de respostas, o mundo é feito de Perguntas, perguntas. Vocês concordam com essa frase? sem dúvida. E a IA te pergunta alguma coisa? Pergunta. Ela te gera respostas. Não, negativo. Você está usando a IA errada. Porque a IA, quando você usa de forma correta, ela faz assim. Me explica um pouquinho mais sobre isso. Isso é para isso, para isso ou para isso? Então, você utilizando, ela faz muita E ela vai gerar pergunta. muita riqueza. Na verdade, É o Elon isso. Musk falou sobre isso, né, Igor? Você não está errado no seu posicionamento de que vai substituir, vai. A IA vai gerar muita riqueza, a IA vai trazer muita vida, a IA vai trazer muita saúde, mas em cima realmente da agilidade das evoluções, de tudo, né? Tudo vai evoluir muito rápido. Só que na geração de riquezas, nós seres humanos, nós temos que estar em atividade. A não ser que o filme Exterminador do Futuro, isso acontecer, isso aí acabou mesmo. Aí não tem jeito, é aquilo ali, é só viver com a destruição e acabou. Mas se nós não vivermos no filme Exterminador do Futuro e nós ainda dominarmos a IA, nós precisamos ter atividade. Nós Sim. precisamos ter criatividade. A nossa mente, ela é uma constante transformação. Você pega um jovem hoje, nós aqui, né? Não, é jovem. Gente- Alguns já Já quarentões, passamos. alguns já quarentões aqui. E na minha época, eu com 12 anos de idade, eu tinha menos conhecimento do que a minha filha com 12 anos de idade. Por quê? Hoje ela tem muito mais acesso à informação, Perfeito. a tecnologias do que eu. Ela é muito mais, né, não é que ela é mais inteligente, o cérebro dela coletou mais informações do que o meu. Só que eu brinquei muito mais. Eu estourei muito mais o meu dedão do pé, eu machuquei muito mais o meu joelho, eu tomei muito mais tombo, eu gerei muito mais calo do que ela. Aí a gente começa a ver, nós seres humanos, nós precisamos de evoluir. O empresário, ele precisa de evoluir, porque senão ele vira refém. Ele vira refém do próprio meio. E ele, quando a gente fala de enriquecimento, não é só a geração monetária, não é só a monetização. É enriquecimento em todas as áreas. Então a IA ela vai possibilitar enriquecimento da nossa parte. Ela vai gerar que a gente viva mais, viva melhor, desenvolva mais, e que se a gente utilizar ela de um formato correto. Agora, se ela me substituir em tudo, meu amigo, nós não temos nem mais qualidade de vida. Aí não é nem questão de emprego, é questão de morrer mesmo. Eu quero ouvir o Lan. Eu quero ouvir. Só que aí já eu viraram tenho um duas monte de perguntas. argumento aqui para bater de frente É. com ele. Aí Mas já viraram duas perguntas. Uma é por onde começar pra gente, porque muito do que a gente está tratando aqui é um conceito filosófico, enfim, e aí tem a questão discussão ética, envolve até o Papa lá com a encíclica falando sobre isso, né? Então, realmente é algo muito sério. Primeira encíclica de novo Papa falando sobre isso, né? Inclusive com o fundador do Cloud, que prega muito a IA com ética, né? Enfim, mas então são duas perguntas, né, William? Um é por onde começar, um contexto prático para o empresário que está nos escutando, né? Começa aqui no setor comercial, no operacional, no financeiro, ou fico só batendo papo aqui com a IA. E a segunda é toda essa polêmica, né, de para onde vai parar essa substituição aí da IA com o ser humano. Perfeito. Bom, voltando lá, o arroz com feijão, né? Vamos fazer o arroz com feijão bem feito.
qual setor, né, do empresário ali que está bem mapeado, né? Exemplo, se o comercial já tiver um playbook, se tiver um direcionamento ali, vamos partir do comercial, vamos entender mais ali, porque você entendendo o processo, você consegue enxergar oportunidades. E essas oportunidades é onde se consegue automatizar ou até substituir, né, realmente uma pessoa por IA. Eu não acredito que, falando assim, de forma imediata, a IA vá substituir todos nós quatro que estamos aqui, né, conversando no podcast. Mas a longo prazo, as profissões vão se transformar. É normal, o ser humano se transforma, se adapta, né? A gente tem uma adaptabilidade muito boa em relação às outras espécies, né? Vide toda a evolução que a gente teve como ser humano. Então, o primeiro ponto é mapeia, né? Faz o arroz com feijão, entenda o processo, entenda realmente ali naquele processo o que realmente você repete várias vezes, tá? E comece a entender realmente se aquilo faz sentido a gente automatizar. Não necessariamente precisa entrar numa IA, né, de uma forma imediata. Hoje nós temos ferramentas, né? Não sei se vocês conhecem, como N8N, Make, são ferramentas ali de low code, né? Ou pouco código, que você consegue automatizar sistemas, né? Então, o próprio N8N você conecta, né, ferramentas de CRM, de marketing, e-mail, disparo. E aí depois, no primeiro momento que você conseguir automatizar aquela tarefa, né, aí sim você pensa em realmente trazer uma IA, tá? Essa IA pode tanto trazer insights, atuar como um conselheiro, igual vocês citaram, né, ou até substituir uma pessoa no primeiro momento. Mas eu ainda acredito muito que o humano tem que estar no centro ainda, né? É um meio contraditório, né? Eu falar AI first, mas falar muito do humano. Por quê? Se não traz tudo isso que a gente conversou sobre contexto, sobre experiência, sobre vivência, então era para estar todo mundo aí nadando em dinheiro, né? Todo mundo ficando milionário. Mas não é o caso. Realmente, a gente precisa potencializar o que a gente tem. Aí, entrando um pouco mais da parte filosófica, né? Aproveitando aqui o espaço, eu até penso em trazer uma tese que a gente utiliza de forma interna, quem sabe isso vira mestrado, né? Então, o pessoal que está escutando a gente aí, espero que não me copie a minha tese. Mas trazendo, é realmente a tese do humano amplificado, que é o quê? A IA não vem para substituir você nesse primeiro momento, ela vem para amplificar o que já existe dentro de você. Então, se você é uma pessoa, né, que tem processo bem claro, né, você consegue mapear, consegue ter as perguntas certas ali para IA, cara, ela vai amplificar e vai trazer um resultado muito maior se você estivesse sozinho, né? Agora, se é uma pessoa confusa, né, não gosta de processo, não sabe nem o que você está fazendo ali, não sabe o objetivo, né? Então, com certeza, ela vai amplificar o que já existe dentro de você. E só para o último ponto também, trazendo um pouco da última pergunta ali do Igor, né? Eu acredito também que parte muito do planejamento estratégico. Vocês falam isso muito bem, né? Então, assim, a gente como startup, eu vejo que a gente fica um pouco até perdido, porque é novidade toda hora, é o tempo inteiro mudando. Vamos pivotar, ó, chegou essa tecnologia. Então, se você não tem um planejamento estratégico eficiente, com as métricas, né, os KPIs ali direcionado, você fica perdido. Então, o primeiro ponto, antes de mexer na IA, vamos pensar de forma estratégica o que a gente consegue fazer por aqui. Tá? E depois realmente evoluir no segundo momento para utilizar a IA. E tem um ponto legal que eu estava discutindo com o William, que era sobre processos. As empresas hoje não estão adaptando o processo para colocar IA. Então, esse passa a ser um dos maiores erros que as empresas estão cometendo. A empresa não pode ter um processo, pegar uma IA, jogar no meio e achar que aquilo vai resolver. Não adianta. Você tem que adaptar essa inteligência ao processo e adaptar o processo dentro disso. Então, são duas ações que são primordiais para você implementar, né? Eu tenho visto, William Lan, principalmente dentro do setor comercial, e aí o Igor já é uma questão que está substituindo assim, e de enxurrada. Tem alguns termos que eu vou trazer que para alguns podem ser novidade, para outros já são comuns. Termo BDR, SDR e Closer. Que antigamente era atendente de telemarketing e vendedor. E hoje, na verdade, dividiu em alguns, fragmentou um pouco de ações e trouxe algumas especialidades. Isso principalmente, o BDR é uma ação outbound, ou seja, na prospecção de clientes. Então, você na sua empresa que tem a prospecção externa, que faz ali uma abordagem externa de clientes, o BDR é quem? Esse cara que fica ligando, que fica batendo na porta, que fica abrindo a visão do cliente para o SDR entrar, gerar a qualificação e o closer fechar a venda. Aí, William,
Na Supra nós já temos essa metodologia implantada de inbound e de outbound. Nós temos lá o Supra Hub, toda a nossa metodologia, né, já de embarcada de inteligência artificial com automação, mas eu tenho visto que realmente hoje empresas com 200 colaboradores ali, às vezes na área comercial, de SDR, estão reduzindo muito as suas equipes e substituindo isso por uma inteligência artificial ou um método, né, uma automação, um modelo de automação. Isso não é envelopado, você não vende um pacote envelopado, você tem que customizar isso a cada negócio, né? Mas que você precisa de ter ali uma autonomia para poder realmente fazer, por exemplo, um agente, né, bem programado, ele faz simultaneamente 50 prospecções simultaneamente. Uma pessoa é impossível ela fazer isso, né? Por dia você aumenta o seu potencial de capilaridade de forma terrível. Agora, não adianta nada se eu não tiver a estrutura, a infraestrutura por trás. Essa função, essa atividade, William, você acredita que realmente é algo que não tem volta? Isso realmente vai substituir cada vez mais a ação humana e, por isso, as pessoas vão ter que se tornar mais especialistas e menos operacionais? Aí eu venho falar que depende, tá? Principalmente falando um pouquinho da área comercial, eu acredito que possa ser que possa substituir da maneira que é atuado hoje, né, um SDR, um BDR, mas que a gente precisa se adaptar. Porque ao mesmo tempo, né, vamos supor que a IA faça 100 ligações no dia. A gente tem tempo, né, a gente ganha tempo, né, para a gente realmente pensar na parte estratégica. Será que essa pessoa não pode ser uma pessoa de inteligência de mercado? Que ela consegue visualizar ali, ter insights, captar aquilo para tomada de decisão, né? Hoje tem empresas, igual você trouxe, né? Até no próprio JF Summit, né? Teve, no ano passado, teve até uma empresa que trouxe um SDR 100% conduzido pela IA, que fazia a prospecção 100% IA, assim como a gente está fazendo dentro da Supra, no Supra Hub, né? E aí, eu te pergunto, será que é eficiente? Não sei, é muito teste. É uma coisa muito nova, né? Eu venho de growth, então eu sou muito pé no chão nesse sentido. Vamos entender quais são os resultados, porque às vezes aquilo também não funciona para toda empresa. Vai depender de cada empresa, como que é o processo dessa empresa, né? Então, cara, você que é empresário, tá querendo testar isso, cara, testa, né? Compra ali, sei lá, que seja 2, 3 meses, testa na sua operação para você colher resultado e você ter realmente parâmetros. Porque na internet, né, todo mundo vira rei, né, todo mundo, né, você vê todo mundo falando que é especialista e tal, não sei o quê. Mas e para você? Você que é um empresário, você está olhando para o seu próprio negócio? Entendeu? De novo, eu vou ser repetitivo, mas é arroz com feijão, pessoal. Não tem como você querer automatizar a sua empresa inteira se você não tem esses processos mapeados. Bacana, Concorda? Concordo plenamente. Acho que tem um ponto interessante sobre isso, para colocar o pé no chão, né? Essa questão do arroz com feijão é fazer de fato o básico. Não significa eu substituir o meu SDR inteiro. Ok, no futuro eu concordo com o Igor, vai substituir o SDR, na minha opinião, né, que é o pré-vendedor, que é uma atividade um pouco mais operacional. Mas espera, se agora eu consigo plugar um IA para começar o atendimento, né? Então, só para quem está em casa entender, o pré-vendedor é aquele que recebe o lead e começa uma pré-qualificação com algumas perguntas básicas e depois ele encaminha para o vendedor finalizar aquela venda. Então, como é uma etapa preliminar, uma inteligência artificial faz bem. Só que às vezes eu não vou substituir ainda o SDR, eu vou substituir o início dessa qualificação. E foi o que a gente fez na Supra. Eu acho que é legal trazer um exemplo prático. Quando a NX Growth começou a prestar serviço para a Supra, como todo empresário, a gente ficou ansioso. Falou assim, não, vamos colocar aqui para fazer todo o pré-atendimento de ponta a ponta. A IA ficou tão inteligente que ela começou a dar consultoria para aquele empresário que nos procurava. Olha, eu acho que você precisa fazer isso, aquilo. E aí a gente procurou o William Lan e falou assim, peraí, vamos dar alguns passos atrás vamos deixar essa inteligência artificial um pouco menos autônoma. Deixa ela um pouquinho mais humilde aqui para ela só fazer um pré-atendimento. Então, ela estava um pouco pesada e dando opiniões demais, meio que saindo do que a gente queria e meio que potencializando
algo que não estava legal, não estava bacana daquela forma. E aí a gente deu alguns passos atrás e hoje ela começa a fazer uma pré-qualificação, eventualmente ela chega, no caso da Supra, até marcar na agenda do closer, né, do nosso vendedor, mas em algumas vezes ela faz uma pré-qualificação e depois o outro pré-vendedor ele continua. Então a gente começou com algo que a gente queria um pouco mais esticado e depois viu que não estava legal, a gente deu alguns passos atrás. Então só trazendo aqui um exemplo prático. Tem uma pergunta que mexe muito comigo. Tem 2 tipos de empresa aqui no Brasil, né? A que está usando IA e a que não está usando IA. O que vai acontecer daqui a 5 anos com essas 2 empresas? Resposta curta, só para trazer o raciocínio. Quem não está usando vai ficar no caminho. A que não está usando, ela vai ter um custo operacional maior. Então, o diferencial competitivo daqui para frente passa a ser estar no mercado. É mesmo quando entrou a internet. A gente começou a falar sobre internet, muita gente não entrou no jogo da internet, foi entrar muito tarde. Criar portais para você fazer um site de venda. Muita gente não. Tem gente que deixou para entrar no meio da pandemia, enquanto tudo já era muito fácil para outras empresas e essas empresas perderam time. Como é que a gente lida hoje com esse empresário que, no fundo, está com medo de implementar a IA dentro das empresas? Faz um valuation para ele botar a empresa dele para vender, porque alguém vai comprar a empresa dele. Vai comprar a carteira dele. Porque vai ficar para trás. Não tem jeito, Igor. Não tem jeito. Hoje, tem muitas tecnologias que vai dividir os homens dos meninos. Tem muita coisa chegando aí. Reforma tributária, inteligência artificial, modelo de gestão, modelo de liderança. Então, hoje, a categoria empresarial ela está deixando de ser. E você, empresário, presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Você tem que saber até que ponto você é empreendedor e até que ponto você é empresário. Se até aqui você foi empreendedor, bacana, legal, você trouxe seu negócio até aqui, mas a partir de agora você tem que começar a ser empresário. Empresário tem que pensar em gestão, empresário tem que pensar em ferramentas, empresário tem que pensar em inovação, em desenvolvimento. Expandir não é vender mais, expandir é sair do lugar, é aproveitar oportunidades, é entender o que a sua empresa está pedindo, porque ela pede ajuda, sua empresa é burra, ela precisa de você, ela necessita de você. E aí entra o que você está trazendo, Igor. Se o empresário hoje, não é que ele tem que ter automação de ponta a ponta na empresa dele, mas esse empresário tem que saber que jogo ele está jogando. Se você, hoje eu tenho, vamos trazer o varejo, que é um setor extremamente em crise hoje, nós estamos falando em 2026, o varejo no Brasil hoje está em crise. Me mostre uma empresa do varejo hoje que está tendo alta lucratividade dentro da sua operação. Não tem. Então hoje, se você está no varejo, eu estou no varejo, mas eu atuo só no e-commerce, é a fórmula certa? Não. Eu estou no varejo, eu atuo só na loja física, é a fórmula certa? Não. A fórmula certa é você entender o seu modelo de negócio, entender que ferramenta se emprega na sua operação. Ter realmente o domínio do que você pode colocar a te servir no seu negócio. Então, na minha visão, se você é empresário, deixar o tempo passar e achar que é mais uma marola, é mais uma situação que vai ocorrer, infelizmente, você vai sair do mercado e você vai estar daqui a 5 anos fazendo outra atividade que não é a que você faz agora. Perfeito. Então, tem um ponto que a gente marca aqui. A empresa ela tem que iniciar, tem que dar o primeiro passo e não pode demorar. Esse ok, primeiro ponto. Você quer fazer um comentário? Faça a pergunta depois. Posso fazer? Pode. Eu acho que a dificuldade do empresário agora é entender que a IA é um aliado. Na verdade, ela não é uma ameaça. Ela é uma ameaça para quem ficar de fora. E é uma aliada barata, né? Uma ferramenta de inteligência artificial, um cloud que você assina é R$200 por mês. Então, você precisa ter ela com você como uma ferramenta. E ela vai te proporcionar potencializar o seu estado rico de recursos. Então, você tem uma nova chance de dar certo. Só que esse tempo ele está muito acelerado. E aí, o como fazer, né? Na minha opinião, procurar ajuda. Por quê? Porque todos nós sofremos do FOMO. O que é FOMO, né? Para quem não conhece, Fear of Missing Out, aquela sensação de ficar de fora. Nossa, tá todo mundo falando de, por exemplo, lá atrás, de internet, eu tô
de fora. Nossa, tá todo mundo falando de tal assunto, eu tô por fora. Aquela sensação ruim de o tempo inteiro tá por fora, e aí a pessoa começa a consumir muitos conteúdos e ficar perdida com esse conteúdo. Começa a buscar várias ferramentas e ficar perdida. Por quê? Porque o ser humano sempre vai ter dificuldade de ter clareza mental. Porque a clareza mental vem da sabedoria. A sabedoria é a maior das virtudes. Então é muito difícil ter sabedoria. A sabedoria são com a experiência que o William comentou, com os calos que a vida nos dá, com as quedas, enfim. É a experiência, é o contexto, é a vivência. Então, se a gente não tem sabedoria, a gente não tem clareza. Se você não tem clareza, você sofre do FOMO, esse medo de ficar de fora. E aí você começa a contratar um monte de ferramenta, mas aquilo, ao invés de virar solução, aquilo vira o Frankenstein da sua destruição. Então, o que você precisa fazer, na minha opinião? Levantar a mão e pedir ajuda para quem sabe. No meu caso, no nosso caso, eu, o William e Igor, a gente levantou a mão e falou: William, vem cá. E estamos juntos aí há talvez um ano, mais ou menos. E é nosso, hoje, conselheiro com prestação de serviço continuada na Supra, fazendo a transformação digital da Supra. Então, tenham humildade, levantem a mão e tá aí até a indicação aí da NX Growth. Excelente, Wendel. Muito bom. Pessoal, vamos caminhando para o final. Acho que é um assunto que nós vamos trazer em Já? outros. Pois é. Eu vou fazer pensei minha que a última gente ia ficar pergunta. aqui até a noite. Vou fazer minha Vamos trazer última o Igor. pergunta. O nosso amigo Igor traz uma polêmica, Igor. Uma polêmica para a A gente. IA está emburrecendo ou não, na visão do LAN, as pessoas? Olha, vamos pensar um pouquinho lá atrás, no filme Matrix. Vocês lembram? Que era justamente esse momento que a gente tá vivendo, né? Olha aí. Vinham ali o Neo e tal, não sei o quê, e aí ele plugava aqui no pescoço, né? Uhum. E ele conseguia pegar todas aquelas informações. Eu não acredito que o ser humano está ficando mais burro, tá? Eu acredito que, de novo, a gente precisa se adaptar. Lógico que tem muito ali da memória ali temporária, né? Que acaba que ele pega, utiliza aquelas informações da IA de forma errada, na minha humilde opinião, né? Porque se você quer virar especialista, tem que entender cada vez mais sobre, e não só aquela resposta de vira uma verdade absoluta. Então, assim, respondendo você, eu não acho que tá emburrecendo. Eu tô achando que tá deixando as pessoas mais preguiçosas, tá? Isso aí. Porque hoje é muito fácil, né? Eu sou da geração ali do William, né? Parece que não, né? Eu tenho essa cara aqui, mas eu joguei muita bola na rua, tá, William? Legal. Enciclopédia. Já, você enciclopédia. Mas eu sempre. Enciclopédia? Oi? Você é da época da Eu sou da enciclopédia? época da Tinha, pô. enciclopédia. É. eu sou. Não, que o pessoal vendia nas ruas, né? Isso, Batia em casa, isso. falava, você quer comprar aqui enciclopédia e tal, não sei o quê, entendeu? Mas, assim, eu acredito que a tecnologia vem pra nos ajudar, né? Não emburrecer as pessoas, mas estão deixando a gente preguiçoso. Por quê? É muito mais cômodo hoje você perguntar uma IA ou você realmente pesquisar É o sobre. pensamento crítico, né? A gente está deixando de Perfeito. ter o pensamento crítico e a questão cognitiva ela está ficando um pouquinho para trás, porque a primeira reação nossa talvez não é pensar, vai ser perguntar. Então talvez isso tenha uma certa E não só verdade. perguntar também, né? A pessoa assumir aquilo como uma verdade absoluta sem consultar sobre, né? Uhum. Eu cansei de ver pessoas na internet que falam sobre um determinado assunto que às vezes não existiu, que às vezes a própria IA alucinou Olha, e não trouxe realmente um contexto de verdade, né? isso aí. Então, assim, minha recomendação também, falando um pouquinho aí pro empresário, né? O primeiro passo, né? O Wendel já falou. Levanta a mão, né, e pede ajuda. Segundo passo, utiliza a IA a seu favor. Se você não sabe, pergunta a ela. Mas com o pé realmente bem no chão, né, de querer entender se aquilo é uma verdade ou não. Pede referências. Da onde você está tirando isso? Por que você está tirando isso? Quem são os especialistas da área? Começa a entender essa dinâmica do que simplesmente tratar aquilo como uma verdade absoluta. Legal, Legal, legal. bacana. Eu acho que um ponto sobre essa verdade absoluta está potencializando isso. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo, igual todos nós aqui temos mais ou menos a mesma idade, então as nossas tias dos seus 70 anos falam assim, não, isso aqui é verdade porque estava na internet, né? E agora os nossos colegas, nossos pares com 40 anos estão falando, isso é verdade porque está na IA. Cara, pelo amor de Deus, não cai nessa. Se a IA te induziu, tem grande chance dela estar errada. Como, de novo, voltando lá no primeiro tópico, ela não tem esse contexto. Então a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que
existe, né, 3 blocos de conhecimento. O que a gente sabe que a gente sabe, o que a gente sabe que a gente não sabe e o que a gente não sabe que não sabe. O que a gente sabe, que a gente domina é 1%. O que a gente sabe que não sabe é talvez 5%. E tem lá 94% que a gente nem sabe que não sabe. E essa fronteira ela é perigosa. Então, por isso, o tempo todo a gente precisa, na minha opinião, e ainda discordando do Igor, manter todos os conselheiros. Eu não vou substituir minha contabilidade pela IA, eu posso, junto da IA, questioná-la mais. Eu não vou substituir meu advogado, não vou substituir minha agência de IA, não vou substituir meu marketing, eu vou manter todos. E a IA vai me ajudar e vai me potencializar. Por quê? Porque tem ali os 94% que eu nem sei que não sei. E a IA pode me induzir a erro e eu, numa dessa, me ferrar. Legal. Empresário, você viu como esse assunto é polêmico? Como é um tema que ele tem muito campo ainda para ser explorado e que ele não está mapeado? Nós 4 aqui não mapeamos, não temos as nossas, nós temos algumas direções, mas nós não podemos ter convicções do que a IA vai ser ainda para todos nós. Então, o que nós aprendemos aqui hoje que você já pode aplicar na sua empresa? Método ACF. Aplique aí agora. Arroz com feijão. Dê o primeiro passo. Coloque no prato ali e comece a validar o mínimo dentro do seu negócio. Se conecte a alguém que realmente conheça do tema e comece a caminhar nesse universo e aplicar a automação, a inteligência artificial dentro das suas operações. Segundo método, processos. Mapeie os seus processos. Alinhe o que você quer. Sem processo, você não vai conseguir colocar automação nenhuma, porque vai gerar o quê? Vai ser um agente de pitaco para você. E agente de pitaco você não precisa. Você precisa de um agente que realmente vai direcionar o seu negócio. Ok? Então agradecemos aí a sua audiência. Continue acompanhando aqui o nosso podcast Gestão em Ação da Supra. Nós construímos isso para você, para potencializar o seu negócio. E cada vez mais traremos aqui personalidades e personagens do mundo empresarial para potencializar cada vez mais aí o desenvolvimento da sua empresa. Vem com a gente, vem ser Supra.